Isto é motivo para prender preventivamente todos os envolvidos. O ex-presidente, o Daniel Silveira e esse Marcos Duval. Todos. Pedro, em relação a essa denúncia do Marcos Duval, né, mais propriamente o enredo que ele montou para fazer a denúncia, o Alexandre de Moraes chamou de Operação Tabajara, né, brincando lá com a história do Organizações Tabajara, do Cacete Planeta. Você acha que foi, de fato, a denúncia faz sentido, olhando como jurista? Ou pode ter sido uma armação aí entre o Marcos Duval, o Daniel Silveira e o Bolsonaro para tentar implicar como um prevaricador o Alexandre de Moraes? Acho muito difícil. Se for uma armação, é a armação mais idiota e mais mal assessorada que eu vi na minha vida. Para tentar tornar impedido o Alexandre de Moraes. Isso é uma estupidez, né? É muito clara a nossa legislação no sentido de demonstrar que não torna impedido o juiz qualquer tentativa proposital de torná-lo impedido. Então, qualquer tentativa que possa ser tida como proposital de tornar um juiz impedido, não o torna impedido, por razão óbvia. Porque senão, basta eu achar que eu tenho uma temeridade, achar que eu tenho um caso contra mim, que eu sei que tem provas contra mim, eu vou lá e crio uma situação que torna o juiz impedido. Isso não torna o juiz impedido, porque foi proposital, né? A lei é clara, é expressa nesse sentido. Então, no mínimo, faltou assessoria jurídica se houve a intenção de armar. Então, eu acho que foi muito primário. Essa gente tem advogados bons aí que os assessores. Primários, né, Pedro? É muito primário. Eu acho que não é isso. O que eu acho que tem, Renato, é algo que a gente tem que ter mais consciência. Tem um livro aqui, ó, que eu vou sugerir a leitura, através do Marcelo Semer, que eu devorei esse livro, chama Tambores à Distância, do Joe Morral. Ele é um livro muito interessante. Esse Joe, ele foi um ativista antifascista, mas foi também um acadêmico que estudou a extrema-direita. E ele observou que a extrema-direita ela usa a mentira como forma de comunicação cotidiana. Então, ele passou a utilizar da infiltração em organização da extrema-direita, não como forma de jornalismo, mas como forma de pesquisa acadêmica, para poder ter um contato direto com o fato. Ele como pesquisador. Como é que você lida como pesquisador, entenda, Renato, com um fenômeno político que usa da mentira como cotidiano? E ele ali constatou que era mentira mesmo, etc. Tal. Ele relata, não vou aqui ficar dando spoiler do livro. Mas é muito interessante, sugiro a leitura para todos. Então, nós temos que nos habituar que essa gente mente como prática cotidiana. Então, tudo tem que ser visto com cautela. Então, por exemplo, aquele presidente do PL, ele fala na mídia que tinha uma série de atos preparatórios de golpe com todo mundo, e que é para valer, que é para chegar em juízo, que daí vale. Ele fala que não, isso foi uma figura de linguagem. Né? Ou seja, não dá para acreditar no que essa gente fala para a mídia. Né? Então, eu acho, primeiro, que a gente tem que ter essa prevenção, digamos assim. Né? Então, o que esse Marcos Duval falou, ele fala que ele não é bolsonarista, é um problema psíquico dele. Ele é totalmente de extrema-direita e bolsonarista. É o que ele demonstra quando ele, inclusive, vai mudando versões sem ter nenhum tipo de pejo. É só ver a participação dele na CPI da Covid. Eu até esqueci de pedir, ia pedir para a Adri separar alguns momentos do Marcos Duval na Covid que são, assim, escandalosamente bolsonaristas, Pedro. Então, mas essa falta de vergonha em ir mudando de posição é típico da extrema-direita. Ele não é um democrata de centro, como ele quer pôr. Ele é um extremista. Esse uso da mentira e da mudança de versões de forma cotidiana demonstra a postura política dele. É característica do extremista mentir, né? Mudar versões.
Então, essa é a primeira questão. Por tudo que ele falou, eu acho que se existe alguma chance de alguma das versões ser verdadeiras, a minha intuição, é uma mera intuição, posso estar enganado, é que a primeira versão tende a ser a mais verdadeira. Pela minha experiência como advogado, 40 anos de exercício da profissão, ou seja, Bolsonaro teve a intenção, me parece, de realizar um golpe de Estado. Mas isso precisa ser investigado, né? Porque esse sujeito não é confiável, os outros dois integrantes da reunião também não são confiáveis, são extremistas, logo usam a mentira como método. Então, é preciso investigar. A polícia tem como fazer uma investigação, né? Por uma série de fatores. Verifica se houve reunião no dia, etc. Se o celular estava ali. Ele fala, né, Pedro? Ele descreve o caminho que ele fez. Ele fala: eu saí, fui para a garagem do Senado, da garagem do Senado me pegaram. Não, ao ponto, é que você falou, tem câmera em todo lugar. O próprio filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, já reconhece que houve a reunião. Quer dizer, você vai. Tem como investigar, não vou aqui me alongar, tem como investigar. Não precisamos ficar aqui adivinhando o que essa investigação vai realizar, tem que ser feita de forma sigilosa. Mas, de qualquer forma, me parece que a primeira versão é que é a mais factível, mas tem que investigar, é uma mera... Eu fiquei pensando, Pedro, será que ele não estava sob chantagem? Em algum momento, porque assim, olha, ele fez a denúncia antes do dia 12 de dezembro, né? Se não me engano, foi dia 9, é isso? Agora, enfim, ele fez a denúncia para o Alexandre de Moraes. Ele foi lá e falou: Alexandre... Ele foi no dia 15 se encontrar foi depois do dia 12. De Moraes. Depois do dia 12, ele vai lá e fala: olha, aconteceu isso. O Alexandre fala, põe no papel, segundo o Alexandre, documenta, me entrega que a gente vai ver. Não vou fazer isso. Então, ok, muito prazer, e segue o seu rumo. Ele pega e, segundo ele, liga para o Daniel depois disso e fala: olha, não vou mais fazer o serviço. Não vou mais fazer isso. Beleza, beleza. Bom, ele demorou até dia 2 de fevereiro para tornar isso público, sendo que nesse percurso ele apoiou o Rogério Marinho para a presidência da Câmara, fazendo discursos bolsonaristas. O que o moveu a fazer essa denúncia no dia 2 de fevereiro? Crise de consciência? Impossível. Esses caras não têm crise de consciência. Ele pode ter achado que ele conseguiria provocar o entendimento do Alexandre pelo fato de ter comunicado, mas a reação do Alexandre foi absolutamente correta. Fofoca, juiz ouve todo dia. Investigador ouve fofoca todo dia. Isso faz parte. Delegado de polícia que está investigando um crime ouve fofoca todo dia, gente. Não é que ele tem que pegar e transcrever toda a fofoca que ele ouve, porque senão a investigação vira um tumulto, não vira uma investigação. Exato. Ele é obrigado a fazer mecanismo seletivo. O primeiro mecanismo seletivo que ele tem: você está me trazendo uma fofoca, vamos pôr no papel? Vamos formalizar isso? Se a pessoa se nega a formalizar, não tem como meter uma faca no pescoço dela, né? Na hora que ele vai trazer a termo a expressão que o direito usa, a pessoa fala outro discurso, acabou. Ela tem direito. Não sei se as pessoas sabem, mesmo se ele transcrevesse o que ele falou naquele dia para o Alexandre, ele topasse falar ali na hora e transcrever, ele poderia mudar isso depois. Até a hora que ele depõe em juízo, ele pode mudar 300 vezes o que ele falou. E a lei não aplica nenhum tipo de sanção. Nós temos o direito de mudar o que a gente fala na polícia. Então, isso não quer dizer nada. E se ele acha que ele poderia provocar um impedimento do Alexandre por isso, ele está sendo, no mínimo, ingênuo e mal orientado. Se ele fez faculdade de Direito, sinal que fez uma má faculdade de Direito, compromete a instituição que ele cursou, porque não sabe ler. Você sabe qual que é o perfil dele, né, Pedro? Ele diz que ele trabalhou na SWAT, na CIA, no FBI. Isso é muito estranho. Ó, essa história de... Eu vou ser franco também, essa profissão, cara que é treinador privado de polícia, eu posso entender assim, um cara que fornece um equipamento especial para a polícia, uma arma laser, sei lá. Aí ele vai treinar a polícia, tá bom, ele é um agente da empresa que produz aquele equipamento.
Um treinador, por que a polícia precisa disso, Renato? Desculpe. Para que uma escola, por exemplo, da PM, do Barro Branco, que tem os maiores especialistas do país em segurança pública, precisa de um treinador privado? Eu acho isso muito estranho. Assim. Muito estranho. Não, muito estranho, e eu vou dizer mais, eu acho que não é verdade no caso dele, mas isso o tempo dirá. Por exemplo, você precisa de um treinamento da SWAT. Você faz um acordo com a SWAT dos Estados Unidos, eles vêm aqui treinar, ou manda o pessoal daqui treinar lá. Para que precisa de um treinamento privado? Eu não consegui entender ainda. Ô Pedro, acho que a Adri estava me lembrando aí, está me chamando a atenção, que teve um texto da Bela Megali hoje, né, Adri? Porque a Bela Megali ela tinha escrito há um tempo atrás, que os ministros do Supremo não concordavam numa prisão do Bolsonaro naquele momento, porque tumultaria o país. Hoje ela publica um texto dizendo que após essas denúncias do Marcos Duval, os ministros já cogitam uma prisão. Pode mudar essa visão de que uma prisão do Bolsonaro incendiaria o país. Isso complica para o Bolsonaro, essas denúncias, já tem a impressão digital dele no golpe, já fica mais claro que ele tem alguma coisa, um envolvimento nesse golpismo mais claro com essas denúncias? É interessante. Eu acho que se fosse só a declaração do Duval, a primeira versão, precisaria investigar. Porque primeiro precisaria demonstrar que se a versão do Duval é verdadeira ou não. E segundo, teria que se investigar para ver se foi uma mera cogitação não é crime, ou se fez parte da preparação que essa organização criminosa entabulou, se foi um dos atos preparatórios. Precisaria investigar. Eu acho mais complicado se houver suspeita grave de o que se quis foi comprometer o Alexandre. Porque aí demonstra uma intenção de prejudicar as investigações. E isso é um motivo claro. Eu que sou contra a prisão preventiva, vocês sabem disso, eu fui contra, falei ontem, gozado, no primeiro momento que eu fui entrevistado ontem, vocês podem pegar as minhas lives aí, né? Inclusive na Band News, eu dei uma entrevista ontem falando contra a prisão preventiva do Bolsonaro. Tinha saído a primeira versão do Duval, eu falei, por essa versão não dá para prender preventivamente, não. É um abuso, o Brasil é o país que tem abuso de prisão preventiva e tal. Mas depois que ele começou a revisar a versão e começou a surgir a hipótese dele ter tentado plantar uma suspeição do ministro, isso quer dizer que pode ter havido uma organização criminosa para prejudicar as investigações. E isso é inegavelmente motivo para a prisão preventiva de todos os que estiverem envolvidos nisso. Olha aí, ó. E aí eu acho, é muito difícil alguém ouvir da minha boca legitimação de prisão preventiva de qualquer ser humano. A não ser nessas hipóteses em que há articulação de uma ação para prejudicar as investigações. Nesse caso, teria havido uma articulação de uma ação para tornar impedido o juiz que está comandando a investigação. E isso, sim, é uma forma concreta de atrapalhar, prejudicar as investigações, o que, para mim, é um dos poucos motivos legítimos que existem para legitimar a prisão preventiva. Então, se for demonstrado isso, se houver indícios muito fortes disso, eu acho que legitima, sim, uma prisão preventiva. Isso eu não falei ontem. Eu não falei ontem porque eu dei as entrevistas no momento em que não havia ainda essa hipótese levantada, porque só estava vigendo a primeira versão do Marcos Duval e não as sequenciais. Né? Quando você tem... e essa hipótese eu não vi ninguém levantar, isso que eu estou falando agora. Há uma hipótese do cometimento de um novo crime aí. A articulação de uma tentativa de prejudicar as investigações dos crimes contra a democracia, tentando, de forma artificial e provocada, se tornar impedido o ministro que comanda as investigações. Isto é motivo para prender preventivamente todos os envolvidos, o ex-presidente, o Daniel Silveira e esse Marcos Duval, todos.